está aí na página 17. Busque no texto A Casa e na biografia de René Magritte palavras que contenham S com som de Z e palavras com Z. Escreva essas palavras a seguir, separando cada uma nas colunas correspondentes. Então, a gente vê aqui na primeira coluna da letra S, nós temos a palavra casa, fantasia, causa, analisarmos e desafio. Veja se você encontrou todas essas palavras. Se você tiver alguma que você não encontrou, aproveita para encaixar também, para incluir essa palavra aqui na sua lista, tá bom? Com a letra Z, nós só temos a palavra cartazista. Então veja aí se você conseguiu encontrar essa palavra. Se você colocou essa palavra aí na letra Z, sua atividade está correta, nós podemos ir para a segunda questão. Segunda questão. Busque no caça-palavra a seguir as palavras da mesma família e escreva em seu caderno. Dica: todas as palavras estão na horizontal. Então, nós temos a palavra cruzar, desparafusar, parafusadeira, cozido, desenhista, cruzamento, azedume, azulão, cruzeiro, azulado, desenhar, azedar, azedinho e cozinheira. Veja se você achou todas as palavras. Se você observar o caça-palavras, se tiver alguma palavra que você não encontrou, aproveita para colocar agora. Muito bem concluída aí a correção da página do livro integrado. Vamos agora para a atividade da ficha de atividade. Aí na página 5 e 6, começando pela página 5, primeira questão. Escreva o substantivo correspondente ao aumentativo ou ao diminutivo. Observe que alguns deles precisam ter sua grafia adequada. Por exemplo, jogo, joguinho, jogão. Letra A, cachorro pequeno, cachorrinho. Cachorro grande, cachorrão. Homem pequeno, homenzinho. Homem grande, homenzarrão. Então aqui não é homenzão, né? A gente precisa fazer uma mudança na palavra. Homenzarrão. Algo pequeno, alguzinho. Letra F, nariz grande, narigão. Não é narizão, hein, gente? Narigão. Nariz pequeno, narizinho. Caneca pequena, canequinha. Aqui do outro lado, continuação. Caneca grande, canecão. A tia colocou até um cedilha aqui no C, mas é a força do hábito, né? Vamos corrigir. É um canecão, não é caneção, não. Canecão. Letra J, garrafa grande, garrafão. E garrafa pequena na última, garrafinha. Confira aí se você fez a grafia correta das palavras, se você escreveu as palavras corretamente. Se você já tiver com tudo ok na sua atividade, tiver escrito tudo corretamente, vamos para a segunda questão. Segunda questão. Leia o poema a seguir e responda as questões propostas. Pontinho de vista, Pedro Bandeira. Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas se a formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandalhão. Muito bem, vamos agora para a letra A da segunda questão. Um ponto de vista é uma opinião. Por que o poema se chama Pontinho de Vista? O que vocês acham? Que esse poema se trata de pontinho de vista. Por que vocês acham que o poeta deu esse título? Então eu coloquei aqui, né, porque é a opinião de uma criança. E porque do ponto de vista da formiga, ele é grande. Professora, eu tenho que ter colocado exatamente assim? Não. Você pode ter colocado com outras palavras e passando mais ou menos a mesma informação. Então, se você tiver observado que ele colocou, porque lá é a opinião de uma criança, porque também a formiga, né, em relação à criança, a formiga vê ele como grande, apesar de os outros verem ele como pequeno. Você pode colocar com outras palavras essa mesma informação. Então, não apague sua resposta se ela estiver correta, tá bom? Veja direitinho. Agora, se você colocou algo muito diferente do que está aqui, aí sim você apaga e coloca a resposta correta. Letra B.
de dizerem que ele é pequeno. Observem aí que no texto ele demonstra exatamente isso. Aí você usa o mesmo critério. Veja se sua resposta está nesse sentido, né? De observar que a queixa dele é de dizer que ele é pequeno. E na letra C, de que ponto de vista ele é grandão. Então, do ponto de vista da formiga, que o V lá do chão, ele é muito grande, ele é grandão, certo? Então, veja aí se você fez a sua atividade corretamente, analisando sempre essa questão de que você vai apagar se realmente sua resposta estiver muito diferente do que está sendo passado aqui. Se ela estiver com a mesma informação, mas com outras palavras, não tem problema, você pode deixar aí a resposta do jeito que está, tá bom? Se ela estiver nesse mesmo sentido aqui. A terceira questão, ela é pessoal, então nós vamos finalizando a nossa correção por aqui, vamos dando introdução à nossa aula de hoje. Finalizada a nossa correção, vamos dando continuidade aos nossos conteúdos aí no capítulo 1, Palavras Cantadas. Nesse capítulo nós estudamos sobre a casa, o texto A Casa, né? Vocês estão lembrados? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, nessa música que a maioria das crianças conhece. Na aula de hoje nós vamos ver mais uma parte aí deste capítulo 1, finalizando já esse capítulo 1, na página 18 nós vamos ter a conversa entre os textos. E o texto que nós vamos apresentar é: a tal da casa muito engraçada existe mesmo? Por que vocês acham que esse texto que nós vamos estudar na aula de hoje tem esse título? Vocês acham que essa casa existe mesmo? Essa casa sem teto, sem paredes, que a gente não pode usar o banheiro, que se chover vai molhar tudo que está dentro da casa, né? Ou que a casa não tenha nada. Será que essa casa existe de fato? Então, sobre o que esse texto vai falar? O que vocês acham que esse texto vai falar? Será que é outro poema falando sobre casas? Nós vamos descobrir isso na aula de hoje. Então já pega o seu livro, abre aí na página 18 e vamos começar a explorar o finalzinho desse conteúdo para a gente entender por que esse texto recebeu esse título e por que o nosso livro nos apresenta esse texto falando aí de uma conversa entre textos, né? Com certeza ele vai ter alguma coisa a ver com o primeiro texto que a gente viu nesse capítulo. Então vamos lá descobrir sobre o que fala esse texto. No nosso livro integrado, página 18, a conversa entre os textos. Vamos iniciar nossa aula acompanhando a leitura do texto. A tal da casa muito engraçada existe mesmo. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Os versos de Vinícius de Moraes, musicados por Toquinho para o disco infantil A Arca de Noé, de 1980, são conhecidos por todos. Porém, pouca gente sabe como era o fim original de A Casa, não gravado em disco, mas era feita com pororó, era a casa de Vilaró. Observem aqui esta imagem logo apresentada no livro de vocês, a casa de Carlos Paes Vilaró, no Uruguai. Observem a imagem dessa casa. Vilaró é o artista uruguaio Carlos Paes Vilaró. E a casa muito engraçada, a Casa Pueblo, sua mais suntuosa obra, em 1958, o artista plástico, cineasta e escritor, ou como ele se define, um fazedor de coisas, construiu uma pequena casa de lata em Punta Palena, no litoral uruguaio, pertinho de Punta del Este. Aos poucos, foi erguendo novas construções e cômodos, sempre em linhas arredondadas. Depois pintou tudo de branco para interagir com o azul do céu, disse. Vinícius, que por um tempo foi embaixador do Brasil no Uruguai, era amigo de Vilaró e presença constante na Casa Pueblo. Uma manhã, para agradar as filhas do artista, começou a improvisar a trova infantil. Era uma casa muito engraçada. Gostou do resultado e mais tarde, com algumas aparafusadas, saiu a poesia e a música. Até a morte de Vilaró,
em fevereiro de 2014, a casa continuou a ser construída. O artista morou até o fim da vida na parte mais alta da edificação, que também funciona como hotel e restaurante. Todos os mais de 70 quartos são batizados com os nomes de seus primeiros hóspedes: Pelé, Alain Delon, Brigitte Bardot, Robert De Niro, além do quarto Vinícius de Moraes, claro. E aí, gente, o que vocês acharam da história do poema que está aí também relacionado, né, a essa casa diferente, essa casa por cômodo, né? Vocês estão observando aí como ela é uma casa bem particular e como ela tem uma história interessante, né? Esse grande fazedor de coisas foi Carlos Paes Vilaró, foi construindo essa casa aos poucos, e Vinícius de Moraes tendo inspiração para criar o poema A Casa, que mais tarde ganhou um ritmo, né, se transformando em uma música através da obra aí A Arca de Noé, feita por Vinícius de Moraes, os poemas de Vinícius de Moraes, com a musicalidade de Toquinho, né, transformando os poemas de Vinícius de Moraes em música. E é interessante essa história. Vocês sabiam dessa história? Os pais de vocês já ouviram falar como foi criada essa música? Porque há muito tempo essa música já é escutada. Os adultos hoje em dia conhecem a música A Casa. Todo mundo já ouviu essa música, mas eu tenho certeza que poucas pessoas conhecem a história por trás deste poema. Na página 19, nós temos aí uma atividade mão na massa. Primeira questão. O texto que você leu, ele é informativo, porque traz informações sobre determinado tema. Com que outro texto ele dialoga? Então, como nós vimos, com a letra da música A Casa, de Vinícius de Moraes e Toquinho. Na segunda questão, qual é a informação mais importante desse texto? A informação mais importante desse texto é a de que a música foi inspirada na casa do artista uruguaio Carlos Paes Vilaró. Aí você já pode colocar também no seu livro as respostas referentes a essas questões, tá certo? E a gente vai continuando aqui, se for necessário dar uma volta aí no vídeo, volta um pouquinho no vídeo, vê aí as suas respostas, escreve tudo direitinho. Uma obra de arte é sempre aberta, ou seja, ela pode ter múltiplos significados. A música de Vinícius de Moraes e Toquinho pode ser virada em uma casa real, como conta a nota que acabamos de ler, ou pode ser interpretada como a representação de uma casa, um desenho, uma fotografia ou a palavra casa. Então, gente, da mesma forma que nós vimos a obra de René Magritte, que a gente viu a maçã, e ele dizia, em cima do quadro, né, escrito uma frase, isto não é uma maçã, ele queria dizer exatamente que aquilo não era uma maçã de verdade, e sim a representação de uma maçã. Então a música, a casa, ela também pode ser interpretada como um desenho, a descrição de um desenho, ou uma fotografia, ou a própria palavra casa. Né? Quando a gente lê a palavra casa, vem logo na nossa cabeça uma casa. Mas será se a palavra casa, ela tem paredes, ela tem teto? Não. Mas ela representa sim uma casa, não é isso? Então, ele pode ter exatamente esse mesmo sentido da obra de René Magritte, que é a representação de um objeto, de uma coisa, de um ser, que não é exatamente o ser, o objeto em si, mas é uma representação. Da mesma maneira que o desenho da maçã, a pintura da maçã, nós não podemos comer, saborear, morder, há um desenho de uma casa, uma fotografia de uma casa ou a palavra casa, nós não podemos morar, nós não podemos dormir, não podemos descansar, que é o que nós fazemos, né, nas nossas casas. Continuando com o nosso conteúdo, nós vamos ver a intertextualidade.
A intertextualidade acontece quando um texto conversa com outro, seja citando-o, seja usando parte dele para compor outra obra. Observe, por exemplo, a capa deste livro. É possível dizer que ela conversa com outro texto que você conhece? Qual? A capa desse livro conversa com a obra de René Magritte. Isto não é uma maçã. Observem aqui, que ele usa exatamente a frase dita na obra de René Magritte, escrita na obra de René Magritte. Esta obra é da artista canadense Kerry Smith. É a obra de distrito universitário, cujo objetivo é estimular a criatividade de adultos e crianças com atividades que comumente não fazemos com livros ou diários. Na página 20, nós vamos ver aí mais 2 textos. Se essa rua fosse minha. E aí, essa vocês conhecem? Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhantes, só para ver meu bem passar. Agora vamos observar o próximo, Próximo texto. Paraíso. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, não para automóveis matar gente, mas para criança brincar. Observem, gente, que esses poemas, eles são muito parecidos. Vocês observaram isso? Esse primeiro poema, Se Essa Rua Fosse Minha, é de 1996. Aqui nós temos Paraíso. Foi inspirado, aí a gente pode observar, de José Paulo Paes, de 1990. Você já conhecia esses textos? O primeiro texto é uma cantiga infantil muito conhecida. O segundo texto é um poema de José Paulo Paes, um poeta muito conhecido. É inspirado na cantiga, mas com outros significados. E aí nós podemos dar a definição de texto do que é uma paródia, que é a recriação de uma obra já existente, com o objetivo de fazer uma brincadeira e provocar o riso. As paródias, além de serem engraçadas, muitas vezes apresentam críticas e ironias. Com certeza você já deve ter ouvido uma paródia. Hoje em dia tem a internet, Muitas pessoas usam a internet para expor aí sua criatividade, criam paródias engraçadas, pegam músicas famosas e colocam outras letras dentro daquele mesmo ritmo da música. Então isso é uma paródia, Como vocês estão vendo, ela tem esse intuito de fazer uma recriação de uma obra que já existe. Na página 21 tem uma proposta de atividade que vocês vão realizar logo depois aqui do nosso vídeo, fazendo algumas adaptações. Vamos produzir uma paródia da música A Casa. Para isso, escolha um dos inícios a seguir ou crie outro. Então você pode ter a opção aí, Você tem a opção de escolher um desses temas aqui apresentados. Você pode começar assim, ou você pode criar ainda outros. Se você não quiser nenhum desses, se você tiver com outras ideias, pensar em outra maneira de começar, você pode criar o seu. Depois de segmento a sua paródia. Então você vai escolher um desses títulos aí, um desses começos, um desses começos, e depois você vai dar segmento. Aí nós temos aqui um passo a passo. Primeiro, escolha sobre o que você quer falar. Pode ser até sobre uma casa, como na letra de Vinícius e Toquinho, mas é importante que você escolha, então, outras características para casa. Lembrando que é uma paródia, você não vai copiar o texto que já existe, você vai pegar o texto que já existe, em cima dele, mudar as palavras e criar o seu próprio texto, inspirado, no texto que já existe. Pense em palavras e expressões que tenham a ver com o que você escolheu. Liste-as. Por exemplo, se você decidiu falar sobre o cachorro, é importante
importante listar palavras e expressões como latido, abanar o rabo, brincar, brincadeira, pelo, patas e etc. Então, ele está dando um exemplo do que você pode utilizar, né? Pensar em coisas relacionadas ao que você quer falar, sobre o que você quer falar. Terceiro, procure seguir o esquema de rimas da letra original. Assim, depois de listar as palavras, busque outras que rimem com elas. Lembram lá, né, dos finais das palavras iguais. São aquelas palavras que rimam, né? Como cantar, falar, andar. Tem o mesmo final. As palavras final são as palavras que rimam. E por fim, cante a paródia criada conforme a melodia da letra original. Então, como é que vai ser essa parte? Vocês irão escrever a paródia de vocês no caderno, depois vocês irão cantar essa paródia. E é importante que vocês registrem esse momento. Coloquem aí um uniforme da escola, tá certo? Direitinho. E registre esse momento de vocês cantando. Vai ser legal, vocês vão estimular aí a criatividade de vocês. Então, gente, logo depois que vocês terminarem de fazer a paródia de vocês, tiverem escrito no caderno, vocês treinem aí em casa, né? Cantando, colocando aí junto da melodia, pede ajuda pro papai, pra mamãe, pro seu irmão, primo, quem tiver aí na sua casa, né? Que já for aí do seu convívio familiar, estiver aí próximo de você, pede ajuda para criar essa paródia aí, depois para cantar, para treinar, colocar ela dentro da melodia da música A Casa. E quando você estiver aí já seguro, conseguindo cantar a música bem, você vai filmar você cantando, tá certo? Eu vou adorar ouvir vocês cantando. Façam isso, coloquem aí o uniforme da escola, bonitinho, e façam esse vídeo. Pode ser um videozinho curto, né? Se você estiver um pouco tímido, já vai treinando aí para você ir quebrando essa timidez, né? Porque é muito importante no mundo de hoje que nós estamos vivendo, vocês começarem a já ir quebrando essa timidez e fazendo esse tipo de trabalho, porque como vocês estão vendo, né? Querendo ou não, o nosso mundo ele está cada vez mais digital e no futuro vocês podem precisar ainda mais desses meios, né? Para se comunicar, para mostrar o trabalho de vocês, para mostrar os estudos de vocês, no futuro quando vocês estiverem trabalhando, né? Então a gente vai começar treinando isso desde já. Vocês já vão começando a perdendo um pouco dessa timidez, né? E deixando a vergonha de lado e fazendo esse tipo de trabalho, tá bom? Então pode ser uma oportunidade para você já ir treinando isso aí em casa, tá certo? Se você não quiser de maneira nenhuma, não tem jeito de eu não quero fazer, não estou preparado, não tem problema, é uma proposta. Então se você não quiser gravar o vídeo, você não é obrigado a nada, tá bom? Você pode simplesmente fazer a sua paródia e mandar a foto aí da sua atividade no caderno. Mas eu vou amar receber os vídeos de vocês, tá bom? Vídeozinho curto, gente, 1 minutinho, 1 minuto e meio. Vai dar certo, vai ficar legal, tá bom? Então, essa é uma proposta de atividade para que vocês façam e se divirtam fazendo e realizando, tá bom? Gente, vamos finalizando a aula de hoje de língua portuguesa. Eu desejo a vocês um excelente final de semana, abençoado, cheio de paz, certo? Fiquem com Deus, um beijão, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!